Ai, ai, aprender matemática é tão difícil, não é? É nada, professor! Seja bem-vindo ao meu canal Edu Educação, um canal, feito pra você. Estamos discutindo aí uma sequência de vídeos sobre matemática, tentando desvendar o conceito do número, que é um fator muito importante para ser bem trabalhado lá dentro da sala de aula. Já gravamos o vídeo número 1, trazendo várias propostas de atividade, o vídeo número 2, e esse é o terceiro vídeo. E nos acompanhe. Se você perdeu os vídeos, retorne lá e assista. Sou o Eduardo Alberto, mestre em educação, consultor educacional, e tenho esse canal, Edu Educação, um canal feito para você. Bora para nossa aula? Aula de número 3. E no vídeo de hoje, nós vamos discutir alguns pontos essenciais quando eu trabalho o conceito de número, né? O número é muito importante ser explorado na sala de aula. Nos vídeos anteriores eu trouxe muitas propostas interessantes, mas hoje eu quero falar de algumas coisas que não pode ser deixada de lado por você, professor. Que quando eu trabalho número, eu preciso explorar muito bem o valor posicional. Eu preciso trabalhar com um quadro numérico para que a criança compreenda a posição de cada número. Eu preciso trabalhar com antecessor e sucessor, o número que vem antes, o número que vem depois. Eu preciso organizar com os meus alunos os números em ordem crescente, em ordem decrescente. Eu preciso explorar muito bem a decomposição do número, porque ela ajuda aí eu compreender esse valor posicional. E não só a decomposição e a composição desse número. Eu preciso explorar o número maior de uma sequência, um número menor. Eu preciso explorar a sequência numérica. E quando eu falo de sequência numérica, não é só 1, 2, 3, 4, 5. Não, eu compreender uma sequência de números organizados de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5. Eu compreender o que é número par e número ímpar. Esses pontos são fundamentais e não pode ser deixado de lado por você, professor. E na aula de hoje, eu trouxe algumas sugestões de atividade que não pode faltar. Primeiro, o ditado dos números. Ditados dos números é muito importante, porque a gente viu aí até no vídeo anterior que muitas vezes a criança ela tem sua dificuldade de representar o número, né? E quando eu dito os números, eu posso fazer uma brincadeira, que é organizar dentro do quadro de valor posicional. Para isso eu vou precisar, de uma tabelinha como essa, simples, pode ser até impressa numa folha de sulfite, tá? Se você quiser emplasticar, professor, pode emplasticar, guardar para outros anos, como pode fazer lá simples. E você ter os números aqui, A intenção é você ditar o número e a criança que vai estar com os números na sua carteira tentar posicionar dentro do quadro numérico. A minha proposta aí é bem inicial para os alunos que estão aprendendo aí dentro da desenho e unidade. Mas se você tiver com um turma de terceiro ano, você pode trabalhar a centena, dezena e unidade, como pode trabalhar a unidade de milhar, centena, dezena e unidade, fica a seu critério. A intenção é, que nem assim, eu quero organizar o número 35. A criança simplesmente poderia colocar esses números em cima da carteira. Mas é legal a gente sempre retomar o valor numérico. Então a criança iria colocar isso daqui dentro desse quadrinho aqui, mostrando que ele compreende o valor posicional. E aí eu posso até questionar. O 3, quanto vale? 30. E o 5? Ele está na unidade, só vale 5 mesmo. Tá?
É muito importante você organizar atividades assim e brincar com o ditado dos números é muito bom. Sabe, é uma atividade bem gostosa que as crianças elas acabam compreendendo bem de forma lúdica. Uma outra proposta é o jogo de gotas, né? Eu usei aí a proposta de gotas porque você pode brincar, inventar uma história de uma chuva e que caíram essas gotas. Aí você distribui um número para cada criança. Ó, cada gotinha tem um número, né? E aí você pode posicionar as crianças lá na frente, né? Eu posso escolher aqui umas 5 gotas, 6 gotas, posiciono as crianças lá na frente e eu falo assim para elas: organizem as gotas em ordem crescente. Aí a criança lá vai organizar, tá? Na ordem crescente, 54, 72. Eu posso pedir para as crianças se organizarem em ordem decrescente. Eu posso pedir para as crianças se organizarem o grupo do par e o grupo do ímpar. Tá? Eu vou pensando em propostas. Na hora que eu peço para as crianças se organizarem na ordem, né, eu posso até questionar, ó, que número é esse? Eles vão dizer 54. Que número que vem antes? Que número que vem depois? Tá? Eu vou pensando em possibilidades. Ou eu posso deixar a criança lá na frente com um número segurando e os outros lá na carteira tentando representar esse número com material dourado, com fichas escalonadas. Então, a proposta de trabalhar com essas gotinhas é uma proposta bem lúdica que você pode aí enriquecer sua aula, tá bom, professor? Tiras numéricas. As tiras numéricas, elas também são bem legais para a sala de aula. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo várias tirinhas para você poder utilizar lá na sala de aula com suas crianças, né? As tiras numéricas é que a luz às vezes atrapalha um pouquinho. Então, eu já deixei aqui, ó. São tirinhas assim. A criança vai receber uma tirinha só. Aqui eu deixei 3 exemplos, né? Você vai ter vários exemplos lá na folhinha para você poder imprimir e utilizar na sua aula, mas você vai entregar somente uma tirinha para a criança. E aí você vai dizer, pinte o número... Imagina a gente pegando só a primeira tirinha ali, né? Pinte para mim o número 27. Aí ele pinta. Pinta para mim o número 72. Ele vai pintar. Depois do reconhecimento, você vai pedir assim para eles recortarem os números. E aí você fala assim, organize os números que você tem na ordem crescente. Organize esses números na ordem decrescente. Separe os números pares dos números ímpares. Faça a decomposição. E aí a criança pode colar no caderno esses números e na frente fazer a decomposição. Ou então colocar na carteira e representar com material dourado, com fichas escalonadas. É uma atividade prática, né? Que você aí decide depois do final de como ela vai ser colada. Se você só quer cobrar a ordem crescente, ordem decrescente, se você quer que eles representem desenhando as quantidades aí como se fosse uma representação no material dourado, ou se você quer fazer a decomposição desse número, você utiliza essas tirinhas da maneira que você quiser. Ela é uma forma, se a gente for pensar, muito parecida com um texto fatiado, porém é uma brincadeira com números, né? E vocês perceberam que a proposta do jogo de gotas, ela e também a atividade número 1, é como se ela tivesse uma sequência aí. As tirinhas numéricas é um trabalho onde a criança vai fazer individual, né? Aqui, no jogo de gotas, é um trabalho ali coletivo, onde todo mundo vai poder dizer, porque algumas crianças só vão estar com a gotas nas mãos, então um ajuda o outro. Esse daqui não. As crianças vão estar, cada um com a sua tirinha, e aí você vai ter que passar na carteira, vai ter que auxiliar.
É um trabalho extremamente importante, professor, que você precisa realizar na sala de aula. Senão a criança, ela vai ter muito mais dificuldade de adquirir aqueles conceitos que eu comecei a falar no comecinho desse vídeo. Aí eu até deixei uma sugestão, né? Como fazer? Colocar em ordem crescente ou na ordem decrescente, separar os números pares dos ímpares, separar os números com 3 algarismos, com 2 algarismos, né? Para mim entender quais que estão dentro da casinha da centena, da dezena, da unidade. Outra atividade é o bingo. Trabalhar com bingo de números é muito bom, professor. Porém, eu quero trazer uma proposta para você diferenciada, porque muitas vezes lá na sala de aula, o professor trabalha com bingo, chacoalha e diz o número 54. As crianças vão lá e colocam o feijãozinho. Roda, tira o número 72. Eles vão lá e colocam o feijãozinho. A minha intenção é fazer algo diferenciado. Eu poderia fazer assim, ó. Eu pensar, organizar antes. Então, eu falar assim, ó. O sucessor de 17. O sucessor de 17 seria o 18. O número que eu tirei foi o 18. Então, eu pensar numa outra forma para a criança também raciocinar e tentar descobrir qual é o número. Eu quero que vocês coloquem o feijãozinho aí no número que tem 5 dezenas e 3 unidades. Que número é esse? Aí eles pensam, 53, vai lá. O primeiro número ímpar, depois do 70, qual é? Sabe, são essas dicas que vão fazendo a criança raciocinar e pensar aí nessa organização do número. Eu tenho sido às vezes questionado pelos professores, mas Eduardo, no Google, né, na internet tem muitas atividades que tem valor posicional, antecessor e sucessor, ordem crescente, decomposição, composição, maior, menor, sequência numérica e par ou ímpar. Posso usar? Pode sim usar. Só que tem que tomar muito cuidado, que nem é só. Eu trouxe aqui essa atividade de antecessor e sucessor. Se eu tenho uma sala que eu já estou trabalhando a centena, uma atividade dessa é muito simples para o meu aluno, né? Eu precisava de uma atividade mais rica, com base no número que eles já estão aprendendo, que é a casa ali da centena, tá? Na sequência numérica, a sequência numérica ela é ótima em todo o tempo. As crianças têm muita dificuldade em sequências numéricas e eu preciso trazer atividades assim para a sala de aula. É melhor do que eu ficar falando assim, ó, faça numerais de 1 a 100 de 2 em 2. Hoje vocês fazem numerais de 1 a 100 de 3 em 3. E amanhã vocês vão fazer numerais de 1 a 100 de 4 em 4. Cuidado com isso, de atividades muito mecânicas. Essa atividade a criança precisa pensar, descobrir qual é o próximo número, tá? É uma atividade que envolve o raciocínio e elas são excelentes, as atividades de sequência numérica. E aparece muito, viu, professor, em provas externas. Ordem crescente e decrescente são excelentes em todo o tempo, tá? Independente se você só está trabalhando com casinhas de dezena e unidade, se você já está nos números da centena, trabalhe sempre a ordem crescente e decrescente. Cuidado para não trabalhar somente o crescente, porque o decrescente é algo que envolve conceitos mais difíceis, né? Ir ao contrário para a criança requer um conhecimento maior. Tá bom? Então, eu preciso trabalhar o crescente e o decrescente. Maior e menor também é interessante, mas imagine essa atividade aí. Em vez de eu ter 2 números, né? E se eu tivesse um número e o do outro lado fosse a representação em material dourado? Não ia ser mais interessante? Né? Que nem assim, quando eu olho ali nessa sequência que vocês estão vendo aí, 24 e 24, aí a criança é muito fácil para ele deduzir que é igual. Mas se eu tivesse ali uma representação com material dourado, ele ia parar um pouquinho para raciocinar que número era aquele.
Organização dos números em pares e ímpares é excelente na sala de aula, tá? Use sempre atividades assim. E por fim, e não deixando para o final, porque ela é muito importante, decomposição e composição do número. É algo que as crianças precisam compreender e você precisa explorar muito bem dentro da sala de aula, porque aí a criança vai entender o valor posicional do número. Espero que as atividades de hoje tenham te ajudado, tá? E continue acompanhando os nossos vídeos. Depois desse, eu já vou entrar nas operações. E aí nós vamos discutir adição, subtração, multiplicação e divisão. Não perca os nossos vídeos. Tchau!